Navegar é preciso, viver não é preciso. Muitos intérpretes tentaram desvendar essa máxima. Navegar é necessário, viver não é necessário. Mas é claro que você sabe que navegar é preciso. É preciso porque os avanços científicos, os avanços tecnológicos, a caravela, a bússola, o astrolábio estavam naquele momento sendo usados por esses grandes navegadores. Navegar era preciso e viver não era, não é, nem nunca será preciso, porque ninguém sabe o que pode vir a acontecer amanhã. Em 1500, quando Caminha vem escrever a sua Carta do Achamento, ele, Pero Vaz de Caminha, disse assim: parece-me gente de tal inocência que, se nós entendêssemos a sua fala e eles a nossa, seriam logo cristãos, visto que não têm nem entendem crença alguma, segundo as aparências. E, portanto, se os degredados que hão de ficar aprenderem bem a sua fala e os entenderem, não duvido que eles, segundo a santa atenção de Vossa Alteza, se farão cristãos e hão de crer na nossa santa fé, a qual praz a Nossa Senhora que os traga, porque certamente esta gente é boa e de boa simplicidade, e imprimir-se-á facilmente neles todo e qualquer cunho que eles quiserem dar, uma vez que Nosso Senhor lhe deu bons corpos e bons rostos, como a homens bons. Eis aqui um trecho emblemático da carta de Pero Vaz de Caminha. Caminha, ele vai descrever de forma meticulosa. É até difícil acreditarmos que Caminha só tem este texto divulgado e conhecido. A literatura de informação, partindo do texto lido, ela tem algumas características. Observemos: textos descritivos, porque o propósito era transformar, através de palavras, tudo aquilo que Caminha estava vendo, para que os europeus, sobretudo para o rei, ele conseguisse enxergar. Então, a descrição foi fundamental. Textos de grande valor histórico e documental, muito reduzido valor literário. Então, essa literatura de informação, ela primou por uma objetividade na descrição da flora, da fauna e também, é claro, dos costumes dos índios. Pero Vaz de Caminha, Pero de Magalhães Gândavo, Pero Lopes de Souza, Ambrósio Fernandes, eles ficaram impressionados, cada um ao seu tempo, porque Caminha foi o primeiro a chegar. Pero de Magalhães Gândavo, inclusive amigo de Luís Vaz de Camões, ele fez uma descrição mais alicerçada nos valores, de fato, que prevaleciam naquela época, porque para ele os índios eles eram preguiçosos. Mas se os índios não tinham um interesse em acumular, eles colhiam da natureza aquilo que de fato eles precisavam. Eles diziam que os índios só queriam saber de matar gente. Mas, na verdade, os índios estavam se defendendo. Então, não podemos deixar de pontuar que esse olhar que os índios não tinham lei, não tinham rei e não tinham absolutamente um comércio que era o que, de fato, os portugueses estavam aqui em busca de metais preciosos, de especiarias que não encontraram, os índios viviam numa outra realidade. E para anteciparmos uma trágica consequência desse fatídico encontro, uma espécie de tríplice exílio. Esse índio, ele perde a sua identidade linguística, ou seja, ele é obrigado a se expressar
também na língua portuguesa. Esse índio ele perde sua liberdade porque houve sim uma escravização desse índio. Esse índio ele vai também sair da sua terra e vai adentrar sertões aqui do Brasil. A literatura do quientismo, ela, além desses autores ora citados, nós temos uma literatura de formação, uma literatura catequética, jesuítica. E a figura de Padre José de Anchieta. Esse grande homem, ele que falou para espanhóis, falou para portugueses, ele escreveu uma obra emblemática, que é a gramática da língua mais usada na costa do Brasil. Padre José de Anchieta usou o folclore local. Ele, Padre José de Anchieta, também, através dos seus textos, ele pôs de um lado aquilo que seria uma representação do bem e do outro lado uma representação do mal. Então, nós temos em Padre José de Anchieta a mais importante figura do quientismo em toda a América. Ele foi poeta, ele escreveu poemas à Virgem Maria. Padre José de Anchieta ajudou muito, inclusive, o trabalho dos novos evangelizadores, porque estudaram as línguas locais a partir da sua gramática e, a partir daí, houve uma facilitação da comunicação. Mas se nós perguntarmos o trabalho dos jesuítas, esse trabalho ajudou ou prejudicou os índios? Nós não teremos uma resposta exata. Porque quanto menos índio o índio fosse, ou seja, esse índio ele passa a se vestir, esse índio passa a crer em apenas um Deus, esse índio ele passa a deixar de praticar costumes que eram, na verdade, costumes muito comuns. A poligamia, por exemplo, um índio com mais de uma índia, ou seja, 2 índias, 3 índias, a poligamia. Nós vamos ter também, é claro, a antropofagia, que era uma prática não de todos os índios, de todas as etnias. Ou seja, você reconhecia no seu adversário um valor. E você fazia todo um preparo para, exatamente nessa festa, comer a carne desse adversário, reconhecendo nele virtudes e absorvendo tais virtudes. A antropofagia também foi extremamente combatida pelos padres jesuítas. Então, a literatura desse quientismo, através dos padres jesuítas, ela já antecipa, não esqueça disso, traços do barroco. O barroco, que a gente sabe, é a arte da contradição, é a arte das oposições. Então, é isso, a gente fica por aqui.